Chegamos no quarto vídeo do livro A Coragem de Não Agradar, a quarta noite. O que ele fala aqui sobre ser o centro do mundo? Ele traz dois conceitos do autocentrado e do encorajamento, que é bem interessante da gente pensar, principalmente na nossa vida como empresárias, como donas de negócio. Então, no começo, logo no começo do capítulo, ele fala algo que ele está trazendo em todo o livro, porque é a base do princípio da psicologia adleriana, que é toda a base desse livro. Ele diz aqui, olha, o princípio base é que todos os problemas têm base nas relações interpessoais. E porque tudo que a gente faz, consciente ou inconscientemente, é porque a gente está esperando uma validação, uma aprovação do outro. Sempre. Tem uma história que eu ouvi uma vez, e eu trago e reforço aqui, porque tem muito a ver com o que ele traz aqui nesse capítulo. Uma menina estava ali aprendendo a andar de bicicleta, e ela tentava, não conseguia. Então foram várias tentativas que ela não conseguia. Enquanto ela não conseguia, os tutores ali, no caso, os pais que estavam orientando, né? Mas faz assim, faz assado e tal. Quando ela conseguiu, eles aplaudiram. E aí ela foi novamente. Ela não conseguia, eles orientavam. Ela conseguia, eles aplaudiam. Tudo bem, né? Poxa vida, a gente tem que celebrar, tem que comemorar quando a gente consegue alguma coisa, mas o registro que fica naquela menina é que toda vez que ela consegue algo, que algo dá certo, ela é aplaudida, ela recebe uma validação. Enquanto ela está tentando, ela não recebe nenhuma validação. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque quantas vezes a gente fica ali esperando essa validação do outro? Porque o meu processo de aprendizado, até eu conseguir realmente andar de bicicleta, ele tem todo um valor, é um processo. Cada uma daquelas etapas ali tem um valor. Faz parte do processo. Eu não tenho como chegar no resultado sem esse processo. Quantas vezes a gente não valoriza o nosso processo porque o resultado, ele leva tempo. Não é questão de demora ou não demora. A demora é uma percepção de tempo de cada um, mas ele leva tempo e na grande maioria a nossa percepção é que demora. Enquanto eu estou passando pelo processo, eu não reconheço o resultado, porque eu não tenho aplauso. Eu não tenho aplauso. E eu não estou dizendo que a gente tem que ficar sendo aplaudido pelo esforço, não, de jeito nenhum. Não é nem pelo esforço, nem pelo resultado, é você reconhecer. É você que vai reconhecer os passos que você está dando ali. E você celebrando cada etapa do seu processo e ter a 110.000% de clareza que só colhe resultado se passa pelo processo. Então, que a gente possa entender essa nossa etapa do processo e autovalidar. Eu valido cada etapa, eu não preciso esperar o reconhecimento do outro, nem pelo meu processo, nem pelo resultado. E ele fala outra coisa, é a questão da gente ter limites claros. Quando eu tenho um limite claro, clareza do meu limite com o outro, clareza do que o outro também quer de mim, do que eu quero dele, clareza de expectativa. Essa clareza de expectativa, porque baseado na expectativa do outro, que a gente se baseia nas nossas atitudes e escolhas. Fala que não é, mas é, porque se eu estou querendo que o outro fique confortável com a minha escolha, goste do que eu faço, goste de quem eu sou, se eu espero por isso, a minha vida é baseada na expectativa do outro e não na minha expectativa. E quando, só que olha só, aí eu fico ali aguardando o reconhecimento do outro porque eu quero ser boa para o outro. Na realidade, não é que eu quero ser boa reconhecida pelo outro. É por mim isso. Eu quero me sentir assim. E o outro me entrega isso. Tá conseguindo entender o quão egoísta é essa questão de você esperar o reconhecimento do outro? É muito egoísta. É totalmente autocentrado. Então ele traz uma questão desse do ser autocentrada, está muito conectada com egoísmo nessa questão quando você espera reconhecimento e validação do outro, quando você quer agradar o outro, ser muito boa para o outro, você quer manipular, ter o controle. Quantas e quantas vezes você reconhece o outro, elogia o outro para manipular, para ele se sentir bem com você, com o que você falou. Pode não ser tão consciente assim,
É claro que nem eu como mentora, eu reconheço as etapas quando a minha mentorada está ali evoluindo. Eu reconheço, eu mostro para ela, olha, você conseguiu isso. O reconhecimento faz parte desse processo, mas o reconhecimento não pode ser o combustível, o motor para você poder continuar. Não pode, de jeito nenhum. Ele faz parte do processo para você poder, poxa, então é aqui mesmo o caminho, ok, vou continuar por aqui. É um orientador e não é aquilo que vai validar o teu processo. Ele é um orientador que você está naquele caminho, ok, que legal. A pessoa que está te orientando, te mentorando, está dizendo que você está no caminho certo. Então ele traz aqui a questão tanto da repreensão quanto do elogio. Quando você repreende alguém que ela fez algo que não foi legal, ou você elogia muito, que são formas de manipular e não de encorajar a pessoa. Eu fiquei, gente, de verdade, esse capítulo eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tem tanta coisa que é tão, vai tão contra a tudo que a gente aprende, porque o elogio, ainda mais para a criança, para ela poder entender que ela está no caminho certo, para ela falar, caramba, que legal, para ela se sentir bem. E aí não é você deixar de elogiar ou de reconhecer a criança, ou de reconhecer o teu cliente, ou de reconhecer o teu colaborador, de reconhecer teu cônjuge, não é isso. Mas é a forma como a gente utiliza essas ferramentas, se ela está sendo uma forma mais de manipular ou uma forma de orientar, de mostrar apoio, de mostrar sim, estou por aqui. É sutil a linha. E não é uma coisa assim, eu li esse capítulo uma vez, estou ouvindo esse vídeo aqui da Luciana, ficou tudo muito claro. Isso é uma coisa para aprofundar o conhecimento. Os livros trazem para a gente, de uma forma geral, uma abertura da nossa mente, abrindo um novo caminho, uma nova forma da gente enxergar determinados temas e assuntos. Se isso faz sentido, poxa, eu vou me aprofundar mais nisso. Isso aqui é legal, mas não quero me aprofundar. Eu, especialmente, adorei essa parte e eu realmente quero me aprofundar mais nessa questão dessa sutileza. Porque eu sei o valor que tem o reconhecimento. Ele é importante, ele faz parte para você poder validar uma nova forma que você está tendo de postura e atitude, para você poder continuar nesse caminho e você até fortalecer essa sua nova sinapse. Extremamente importante isso. Mas qual é essa sutileza? Como usar isso, esse elogio, esse reconhecimento, sem ir para manipulação? Como que eu faço isso? E como que eu recebo um elogio e me contento com isso e gosto disso, sem ficar nessa expectativa dessa validação e se entendendo que aquilo, poxa, legal, tá validando o meu processo. É sutil isso, percebe? É uma coisa para a gente poder estudar mais, se aprofundar um pouco mais nisso. Ele traz aqui, olha, se você atende às suas expectativas, se você ficar atendendo sempre a expectativa do outro, qual a expectativa que você tem com você? Porque não dá tempo de você atender a sua expectativa se você está sempre atendendo e querendo atender os outros. Como mentora, é fato que eu vou atender a expectativa do meu mentorado. Eu busco isso. Afinal, ela confiou em mim, no meu modelo mental, naquilo que eu tenho para servir para ela. Porém, qual é essa expectativa? Eu tenho que deixar... Aí que vem a clareza da comunicação, a clareza dos limites, a clareza da expectativa que eu tenho e da expectativa que ela tem ao contratar a mentoria. Aí a gente volta lá no comecinho, essa questão da gente mostrar a clareza na comunicação tem muito a ver com agradar ou não. Porque quantas coisas a gente deixa subentendido para não desagradar o outro na forma de falar. Parece que você está se impondo, parece que você está querendo determinar ali alguma questão. Não, você quer mostrar os seus limites e suas expectativas para alinhar com essa pessoa, se ela também está alinhada com o seu limite e expectativa, e também que ela mostre o limite e expectativa dela, para existir um combinado ali, não para um agradar o outro, mas para atender aquilo que é importante naquela relação, naquele momento. Por isso que ele fala que é tudo sobre relações interpessoais. Quando a gente entra alinhado nas expectativas, é tão simples? Poxa, a gente acaba complicando, mas quanto mais a gente buscar essa questão de alinhar, ter clareza na nossa comunicação,
dos nossos limites e expectativas e buscar, né, que o outro diga pra gente limite e expectativa dele, a gente se atende dentro daquele limite, daquela expectativa. É um combinado onde fica bom para os dois. Porque senão a gente vai viver à mercê das expectativas dos outros e vice-versa. É sempre uma troca de atender a expectativa um do outro. Por quê? Como ele já falou, inclusive a gente já falou no vídeo anterior, que o desejo de reconhecimento, ele é natural. Ele é natural. Por isso que eu falei que é legal aprofundar depois nesse assunto, porque existe uma linha tênue entre, poxa, mas o reconhecimento é importante, mas em que momento que ele vira manipulação? Então eu não vou deixar de reconhecer e parabenizar e celebrar, não. Mas eu preciso entender que momento que ele está virando ali uma necessidade de validação ou manipulação. Tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E super importante você entender isso, porque como empresária a gente está frequentemente se expondo em grupos, nas nossas redes sociais, a gente está sempre se expondo. E você, quando está expondo e você quer fazer um transbordo do teu conteúdo, o que é você poder transbordar o teu conteúdo? É o que você contém, teu conteúdo é o que você contém. Isso é tão profundo. E se eu fico muito preocupada em atender a expectativa do outro, que eu contenho, ou seja, o meu conteúdo, ele não está alinhado com aquilo que eu realmente, verdadeiramente quero falar e transbordar. Ele está alinhado com a expectativa do outro. E aí eu vou ficar medindo sempre a expectativa do outro para eu poder pensar, falo ou não falo isso? Aí quando que eu vou realmente soltar a minha voz e ser verdadeira? Não vou, porque eu estou sempre ali aguardando a validação e expectativa do outro. Então neste momento onde eu vou liberar realmente o meu conteúdo, aquilo que está na minha essência, que tem a minha experiência, que tem aquilo que eu realmente tenho para transbordar, ensinar, para trazer aqui, que eu entendo que é o meu melhor para poder trazer. Se eu esperar a validação do outro, então eu tenho que olhar para a minha expectativa nesse momento e transbordar isso. Agora, e a coragem para isso? Por isso que é tão forte esse nome, a coragem de não agradar. Porque se eu não agradar o outro, será que eu vou continuar fazendo isso desta forma? Será? Quanto mais coragem eu tenho, se a gente for pensar quantas pessoas que a gente conhece que fizeram grandes transformações na humanidade, a coragem que elas tiveram, vamos pegar a história de cada uma delas, pessoas que todos conhecem, a coragem que eles tiveram de não agradar. Você vai pegar do Albert Einstein, por exemplo, a história. Não foi simples a jornada dele. Você pega a história do Henry Ford, o próprio Napoleão Hill, que eu sou apaixonada, estudo demais a literatura dele. Gente, quantas histórias, eu tô falando de gente muito conhecida, bem, né? Mas tem várias outras histórias de pessoas menos conhecidas, mas que representam algo, trouxeram uma transformação, seja numa grande comunidade ou numa comunidade menor, mas trouxeram essa transformação. Porque tomaram coragem de não agradar o outro e sim colocaram ali toda a expectativa naquilo que eles tinham do que continham neles, né? Do conteúdo deles, e aí eles transbordaram. Ele fala a questão aqui do senso de comunidade, e isso é outra coisa para a gente aprofundar bastante, porque o senso de comunidade que ele traz aqui, que a gente pertence ao todo, ao universo. Quantas e quantas vezes você pensa assim, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa empresa, ou a minha empresa, e alguma coisa acontece, seja no seu relacionamento, ou seja no grupo que você participa, ou na empresa que você serve, a sua empresa, e aí aquilo é tão você que você se sente perdido sem aquilo. Parece que você perdeu o chão. Porque o seu senso de pertencimento está conectado àquela comunidade trabalho, aquela comunidade cônjuge, aquela comunidade filhos. E você fica muito para aquilo. Só que nós somos partes desse todo. Então essa comunidade, seria o meu cônjuge, ou o meu negócio, a minha empresa, ou esse grupo que eu participo, já não pertenço mais, é diferente. Tudo bem, tem ali um processo para eu poder fazer de um certo luto, que eu não pertenço mais àquilo, eu vou colocar algo novo, mas eu tenho um todo que eu pertenço.
E esse papo é muito filosófico, até porque quem traz, né, esse conteúdo é um filósofo. E sim, a gente precisa filosofar sobre esse tema, mas trazendo de uma forma mais simples. Precisamos entender que nós, empresários, não somos a nossa empresa e a nossa empresa não é só nossa, não serve só a gente. Ela serve a mim e serve a minha comunidade. Eu preciso entender isso e começar a desassociar isso, senão fica muito um ente só e não é assim. Você faz parte desse todo, a sua empresa faz parte dessa comunidade. Ele traz aqui, olha, ele trouxe um exemplo, né? Ah, o fulano trabalha na empresa X. Aí essa empresa amanhã o demite, ele fica sem chão, porque ele pertence àquilo. A mesma coisa, um adolescente, a comunidade dele inteira é a escola, são os amigos dele. Nada mais importa, fica sem aquilo, é como se ele fosse um nada e um ninguém. E a gente vive muito isso. E começar a entender, né, o seu eu individual pertencendo a todas essas comunidades, tanto para você poder contribuir e servir, que isso é outra questão também, como que eu contribuo e sirvo se eu fico pertencente a uma única comunidade e não ao todo. Como eu disse, é um papo bem filosófico, a gente realmente ficaria aqui filosofando percepções da margem, tanto que no próprio livro ele mesmo fala, para mim também é algo não tão palpável, algo confuso, eu também estou entendendo isso. O próprio filósofo fala isso quando o jovem o questiona. Nossa, mas isso é um papo meio de doido, esse senso de comunidade, eu pertenço ao universo, eu pertenço ao todo. É quebrar muitos, né, paradigmas para a gente pensar dessa forma. Mas eu achei interessante porque, como eu já fui CLT, e eu me intitulava Luciana Tempesta de tal empresa. Como mãe, por muito tempo, meu mundo girava em torno do meu filho. Gente, isso é muita loucura. Porque é pesado também para, né, o teu filho e tal, e muito para mim. Porque aí se eu não tenho aquilo ali naquele momento, eu tô vazia. Se eu não tenho o meu negócio, a minha empresa, eu tô vazia. Porque eu não sei pertencer a outros lugares, a outras comunidades, eu sei pertencer só aqui. Aqui está centrado, minha vida está centrada toda aqui. Então é importante a gente sentir pertencente a esse todo e se dispor e se abrir para poder pertencer um pouquinho em cada uma dessas comunidades que faz parte do nosso, vamos chamar assim, do nosso ecossistema de vida, das coisas que a gente vai transitando no nosso dia a dia. Aí ele traz uma outra coisa aqui, quando a gente fala dessa questão de você poder fazer parte de uma comunidade e a tua responsabilidade em contribuir. Quando eu fico muito centrada naquele meu mundo, naquela minha comunidade, eu tenho dificuldade de contribuir em outras comunidades, porque eu fico pertencente só a esse mundo. E eu acabo não transbordando o que eu tenho também em outras comunidades e também não absorvendo o que outras comunidades teriam para mim. Então, percebe a importância da gente começar a entender que sim, a minha empresa é muito importante, né? Sim, a minha família é muito importante, sim, esse grupo é muito importante, mas eu não sou esse grupo não sou eu. Não é uma entidade, um único ser. Eu pertenço a um pouquinho de cada um. E se nesse momento eu não tenho esse aqui, para eu não me sentir vazia, como se eu não tivesse nada, não, eu tenho todo o universo disponível aqui para poder buscar outras comunidades, outras possibilidades, tá? Então, como eu falei, né, esse aqui dá para muita filosofia, mas eu achei interessante a gente começar a abrir a nossa mente para isso. Eu comentei, não sei se foi nesse livro A Coragem de Não Agradar ou se foi no outro, eu participava de muitos grupos de networking. Eu defendo, toda empresária tem que participar de grupos de networking. Faz parte do nosso trabalho a gente se conectar e se relacionar com pessoas. Não é para vender, é para tudo. É para aprender, é para gerar parcerias, conexões, amizades, contribuir, vender, receber, aprender, né? Para girar a nossa rede de conexões e relacionamento.
Mas teve momentos que eu ficava muito pertencente demais àquilo. E quando eu não pertencia àquilo, eu me sentia vazia. Porque é como se eu estivesse inteira naquele lugar e não estivesse inteira comigo em outros lugares. E isso, gente, voltando aqui um passinho, tem muito a ver com o título, a coragem de não agradar, porque quando eu me entrego muito e fico pertencente demais, como se aquele grupo, né, aquela comunidade fosse o meu todo, nossa, imagina o custo que eu tenho para mostrar o meu valor e para querer pertencer àquele grupo. Eu me perco realmente do meu valor, porque eu nem sei mais qual é o meu valor, porque eu quero dar todo o meu valor para aquele grupo, para pertencer ali. Quando eu entendo que eu não pertenço só ali, que ali faz parte, né, desse meu ecossistema que eu monto aqui de comunidades. Eu sei que aqui eu tenho para contribuir, tenho tanto para receber quanto para dar X. Aqui eu tenho tanto para receber para dar Y. É uma troca em cada um destes, tanto do que eu deixo quanto do que eu levo. E ele fala essa questão aqui da contribuição, da autorresponsabilidade que a gente tem. Ele fala aqui, olha, significa assumir responsabilidade por si, agir com autonomia e participar da vida em comum sem competir por validação. Porque quando você não fica focada ou centrada numa comunidade, você não está preocupada em ser validada ali por todos. Você não está preocupada com isso. Você contribui aquilo que você tem para contribuir, leva o que você tem para levar, e no momento que você entender que a contribuição, tanto que você dá quanto que você recebe, já não tem mais uma troca de equilíbrio, aquilo já não tem mais sentido naquele momento, você se desconecta. Você se desconecta com muito mais facilidade. Quantos grupos você carrega? Quantos lugares você fica frequentando justamente por não conseguir se desassociar disso? Achar que aquilo ali, nossa, se você deixar de participar daquele grupo ou de frequentar aquele lugar, você vai se sentir vazia, como se faltasse algo, ou devendo alguma coisa para alguém. Percebe a importância de entender, né, toda essa filosofia que ele traz da sensação de comunidade? É sobre isso. E aí, para a gente encerrar esse capítulo, o que eu gostaria de propor aqui? Que você pudesse entender para você, né? Como você sente que você tem valor? Quando você pertence a alguma comunidade, qual o valor que você sente que você tem ali, que você recebe e que você tem? Quando eu vou para... Isso é muito importante, porque aí eu estou sendo realmente intencional com a minha expectativa. Quando eu vou participar de um grupo, de um evento, seja do que for, que eu vou me interar com outras pessoas, qual é o valor que eu sei que eu tenho tanto para deixar e o valor que eu quero das coisas, do que eu quero trazer para mim? Ter essa noção, isso é ser intencional, só que tem que ser baseado no teu valor que você tem para contribuir e para receber. Isso sim, aí você começa a não ficar tão dependente da validação ali daquela comunidade e contribuir de forma muito mais genuína e também levar para você aquilo que realmente importa. E se em algum momento aquilo não faz mais sentido, você precisar desassociar dessa comunidade, você vai de uma forma muito mais leve. Percebe? Quanto mais a gente aprofunda dentro dessa questão de realmente não se preocupar tanto em agradar o outro, o quão livre a gente vai ficando, o quão intencional e livre realmente a gente vai ficando. E quanto mais intencional e livre eu sou, mais sobra realmente da minha essência para eu transbordar. Mais tem de mim, de real mesmo, do meu real para o outro. Muito melhor eu sou, muito mais confiante eu sou. Eu tenho muito mais para contribuir quando eu vou me desassociando de toda essa dependência relacional da validação dos outros. Eu espero que, assim, esse vídeo, ele ficou mais filosófico, acredito, né? Mas reflete sobre essa questão que ele traz bem profunda da sensação de comunidade aqui, porque quando a gente entender esse nosso pertencimento, o valor que ele tem, mas ele não pode nos prender, nossa, você vai se sentir muito mais leve e você vai poder transitar muito mais em lugares que de repente você ainda nem experimentou e desassociar de lugares que estão te prendendo nesse ponto que você está e não está conseguindo avançar.